Pessoal, vamos lá. Posturas para avançar na vida, né? Recapitulando a nossa aula 1, para quem assistiu, para quem já assistiu 2, 3 vezes, e eu falo para vocês assim: essa aula, cada vez a gente vai melhorando mais, porque a gente grava, vai colocando coisas novas, cada vez que a gente vai regravando, vai colocando mais conteúdos, né? Então, tudo isso a gente vai melhorando a cada semana do Constelador, quando a gente vai lançando a nossa formação. Então, eu falo assim, que nós precisamos adotar posturas na nossa vida diariamente. Então, a gente pensa assim, né? Fiz uma constelação, agora eu resolvi, agora minha vida vai ser resolvida. Fiz a constelação, agora as coisas têm que mudar. E não adianta, gente. A constelação é um movimento lindo, é um movimento maravilhoso. É o que eu digo para todo mundo, gente, para todos. A constelação mudou a minha vida. A constelação me salvou de mim mesma, né? Isso que eu já era há 13, 14 anos psicóloga. Então, eu digo, o que a constelação fez por mim, eu acho que nenhuma terapia no mundo fez por mim. Então, eu nunca vou me cansar de falar isso. Porém, a constelação sozinha não causou a transformação na minha vida se não fosse a adoção das posturas sistêmicas, certo? Então, é isso que a gente precisa entender. É a mesma coisa de nós irmos no nutricionista, ele nos dar o nosso cardápio, a nossa reeducação alimentar, e a gente chegar em casa e aquilo ali ficar pendurado na porta da geladeira. Se nós não adotarmos essa postura, a vida da gente não muda. Então, adotar as posturas sistêmicas é que vão ajudar a potencializar a nossa constelação e a realmente mudar a nossa vida. Então, para gente, as posturas para nós avançarmos na vida, gente, é entender que, primeiro, nós precisamos sair do nosso papel de arrogância. Nós precisamos sair do papel de arrogância. Mas esse papel de arrogância não é essa arrogância que eu falo assim, do nariz em pé. Não. O nosso papel de arrogância é dentro da teoria sistêmica, dentro dessa teoria das constelações. É o papel de arrogância que nos tira do nosso lugar dentro do sistema familiar. Então, quando eu falo do nosso papel de arrogância, é quando a gente acha que a gente sabe mais que os nossos pais. Quando a gente quer ocupar o papel da nossa mãe, quando a gente está na função de mãe da nossa mãe, de pai do nosso pai, esse é a nossa arrogância. Então, a primeira postura para avançar na vida é a gente sair do nosso papel de arrogância. E é o quê? A gente voltar para o nosso lugar dentro do sistema familiar. E para a gente entender sobre isso, nós temos que entender sobre o quê? Sobre as leis do amor. E as leis do amor são, uma das leis do amor que a gente fala é o quê? A hierarquia, que é o que eu falei a semana passada, que é o que eu já falei também na aula, que é o quê? Todo mundo que chega no nosso sistema tem um ticket, entra no nosso portal da família, tem um ingresso, um número, e tem um lugar, e vai sentar naquele lugar, como se a gente fosse assistir um filme. Então, todos têm o seu lugar, o seu banco nesse lugar, nessa família. Nós nascemos, nós temos também o nosso número desse banco. Então,
Muitas vezes nós queremos sentar em bancos que não nos dizem respeito. A gente quer ocupar cadeiras que não são nossas, papéis que não nos dizem respeitos. E é sobre essa arrogância que eu falo aqui. Então, uma das posturas que nós precisamos adotar para avançar na vida é sair desse papel de arrogância. E sair desse papel de arrogância é querer parar de ocupar as cadeiras que não nos dizem respeito. Eu não sento mais nas cadeiras que não são minhas. Eu não ocupo mais a cadeira de mãe da minha mãe, de mãe do meu pai, de parceira do meu pai. Eu não posso tirar o peso das pessoas que vieram antes de mim. Eu tenho direitos e deveres em determinada relação. Eu tenho ordens que eu tenho que respeitar dentro do sistema familiar. Eu preciso entender essas leis. Eu falei sobre isso, sobre as multas que a gente leva da vida. Então, eu preciso sair desse papel de arrogância, de achar que eu resolvo, eu faço, eu sei mais. E dentro da família, a gente tem muito essa postura. Se não for eu, ninguém vai fazer. Se eu não resolver, ninguém resolve. Quantos aqui não vivem isso dentro do sistema familiar, gente? Fica tudo em cima de mim. E acham que isso é bonito. Só que isso é um peso. E além de estarem carregando esse peso, a pessoa que carrega esse peso, que carrega esse fardo, está violando uma lei sistêmica. Então, está trazendo disfunções para a vida dela. E é aquela pessoa assim que todo mundo vê e fala: "Nossa, eu não sei como que a vida da fulana tem tanta coisa ruim, porque ela ajuda tanta gente", porque é isso que acontece. Quando eu fico sobrecarregada, quando eu faço tudo para todo mundo, a minha vida entra em disfunção e eu nunca tenho energia para arrumar as coisas que eu preciso na minha própria vida. Não sobra. Eu não tenho energia para operar nas mudanças que eu preciso para mim. Eu estou sempre ocupada com as demandas dos outros. Eu estou sempre sentada nas cadeiras alheias. Eu nunca estou sentada no meu lugar. E isso causa um caos na minha vida. E o pior, não é só na minha vida, é na vida de quem vem depois de mim. Porque se eu sou uma mãe que eu faço tudo para todo mundo, eu prejudico até a vida dos meus filhos. Eu prejudico a vida dos meus netos, porque eu impeço eles de irem para a vida também. Porque o amor demais, o amor sem ordem, ele intoxica. É assim que acontece, gente. Então, nós precisamos, para avançar na vida, sair desse papel de arrogância, sentar na nossa cadeira, porque é nessa cadeira que a gente vai ter o quê? A força. É nessa cadeira da humildade que a gente retoma a nossa força. É assim que o primeiro movimento acontece. Quando nós sentamos no nosso lugar, retomamos a nossa força e aí a gente começa a olhar o caos, o todo. E aí a gente começa a operar as mudanças que nós precisamos. Já estou vendo que vários aqui estão se reconhecendo. Essa sou eu, bem assim, euzinha.
E essas pessoas, assim que estão me falando isso, são as pessoas que estão sempre sozinhas, porque quando precisam, não vão ter ninguém para ajudar. Porque as pessoas que fazem demais acabam afastando as outras pessoas quando precisam. Se tornam grande demais. E aí a gente vai para outra lei, que é a lei do equilíbrio nas relações. As relações precisam do equilíbrio entre o dar e o tomar. Aquele que dá demais acaba afastando as pessoas de perto dele. Porque descompensa o equilíbrio. É como uma. Aqui a gente chama de gaúcho, chama de gangorra. Apesar de eu estar em Santa Catarina, eu sou gaúcha. Eu não sei como vocês chamam aquele brinquedo que é criança. Um senta numa ponta e o outro na outra. Como que vocês chamam, gente, no parquinho? Aqui eu chamo de gangorra. Então, as relações são assim. Um sobe e um desce, é o dar e tomar. Então, imagina, só um tá lá em cima e o outro tá sempre lá embaixo. Como uma relação vai? Gangorra, né? Balanço, ok. Então, como que uma relação vai prosperar assim? Precisa ter essa troca, esse balanço, precisa ter esse equilíbrio, um pouquinho em cada lado. É gangorra, já todo mundo está falando. Então, esse equilíbrio nas relações são necessários. E quando não tem esse equilíbrio, o outro vai embora. O outro não aguenta. Então, a gente precisa entender que para a gente avançar na vida, nós precisamos ter essas posturas. E começar a ter essas posturas, gente, é difícil, porque a gente vai ter que aprender a dizer não, nós vamos ter que aprender a colocar limites nas relações, nós vamos ser julgados, né? Então, aquelas pessoas que querem a todo momento agradar, aquelas pessoas que estão a todo momento entregando, num primeiro momento vão sofrer. Mas eu digo que até as melancias se acomodarem no caminhão, até voltar ao equilíbrio, até voltar à ordem, porque depois o resultado é a coisa mais fantástica do mundo. E eu sei o que eu tô falando, porque vocês vão escutar hoje aqui pessoas que vão dar depoimentos para vocês. Então, todas as relações, tirando relação de pais e filhos pequenos, elas precisam ter esse equilíbrio entre o dar e o tomar. E aqui estão me perguntando, mas como fazer isso sem sentir culpa? Não tem como. Nós temos que aprender a lidar com a culpa. Pessoas adultas precisam aprender a lidar com o risco, com a culpa, com o medo, porque é assim que é a vida de adulto. E a gente chama, dentro da teoria sistêmica, quando eu me sinto culpado, a gente chama da má consciência. Quando nós estamos na má consciência, gente, esqueçam o que é a má consciência no senso comum, certo? Quando eu me sinto culpada com algo, quando eu me sinto na má consciência, é assim que eu prospero, é assim que eu chego ao sucesso, é assim que eu faço algo de bom com a minha vida. Então, imaginem, eu vou dar um exemplo para vocês, essa pergunta foi muito boa. Imaginem, dois filhos que moram com os pais. Um filho resolve sair de casa para estudar, porque ele quer se formar, ele quer
melhorar de vida, e esse filho vai com dor no coração. Ele vai com muita culpa e ele deixa os pais. Ele vai com a bênção dos pais. Ele deixa pai e mãe, sai do interior e vai estudar. Ele vai com a culpa. O outro filho, ele não aguenta deixar os pais. Ele prefere ficar na boa consciência, cuidando desses pais, ficando naquela cidade porque ele não aguenta abandonar aquela vida, aqueles amigos e deixar os pais. Então, o segundo filho, ele resolve ficar na boa consciência, cuidando dos pais e ficando por ali. O primeiro filho, ele fica com a culpa, com a má consciência, ele deixa os pais e vai estudar em outra cidade. Passa um tempo. O primeiro filho, ele se forma, ele começa a ganhar o próprio dinheiro, ele faz a vida dele, ele encontra uma parceira, faz a família, prospera. O segundo filho está até hoje na casa dos pais. Entendem isso? É só uma historinha. O segundo filho, que ficou na boa consciência, que ficou ali cuidando dos pais, não querendo sair, não querendo deixar, não querendo lidar com a culpa, ele não foi para a vida, ele não prosperou, ele não alcançou o sucesso. Aquele que lidou com a culpa, aquele que lidou com a má consciência, ele fez algo de bom com a vida dele. Ele honrou a vida dos pais. Essa é uma das posturas que a gente tem que ter para avançar na vida. Inclusive quando a gente diz sim para um movimento de cura. Que quando a gente vai fazer um curso, uma formação, assistir uma aula, um evento gratuito numa semana, a gente tem que lidar com a nossa má consciência. Nossa, eu estou aqui assistindo essa aula, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Eu estou aqui vendo isso, mas depois ela vai vender alguma coisa. Ai, mas eu não sei, eu não vou aprender com isso. E aí a gente começar a buscar subterfúgios para não fazer as coisas, para ficar no velho modo, para não ter que ficar na má consciência de ter que encarar as mudanças que nós precisamos para ter outros resultados na nossa vida. Porque os velhos resultados nós já conhecemos. Nós já sabemos como é viver um relacionamento tóxico, nós já sabemos como é ter um relacionamento com esse marido aí que não se aguenta mais. A gente já sabe como é viver sem dinheiro. A gente já sabe como é o problema familiar, o problema com os filhos. A gente já sabe como é viver assim. A gente já sabe essa vida difícil que a gente leva como é. E nós já nos acostumamos com isso. Agora, quando a gente tem que fazer algo para mudar a nossa vida e para pensar, eu posso fazer diferente, eu posso ter um relacionamento recíproco, saudável e bom, eu posso ter uma vida financeira próspera. Por que o meu nome tem que estar sempre sujo? Por que eu tenho que estar sempre pedindo dinheiro emprestado para os outros? Por que eu não posso ter meu próprio cartão de crédito? Quem viu a primeira aula sabe como era a minha vida. Por que eu não posso fazer diferente? Por que só os outros prosperam e eu não? Por quê? O problema são os outros? Quem tem que fazer diferente? São os outros? Quem tem que mudar? São os outros?
Então, nós precisamos adotar essas posturas. Então, saindo desse papel, lidando com a culpa, indo para essa má consciência mesmo, e é essa má consciência que vai fazer com que a gente adote essas posturas, com que a gente mude essa vida de escassez, de dor, de sofrimento e diga: chega, eu não aguento mais viver assim. Eu não aguento mais viver sem dinheiro, não aguento mais ter nome sujo, não aguento mais ter relacionamento de merda, eu não aguento mais. E aí a gente dá um basta, porque é nós que dizemos chega, não é o outro. E aí a gente diz deu para procrastinação. E aí a gente começa a adotar as posturas, a gente começa a adotar os limites que nós precisamos para colocar ordem no nosso mundo interno, primeiramente. E aí, para o nosso sistema, para a nossa vida em família e para a nossa vida como um todo, para os nossos relacionamentos. Esse é o movimento. Estamos com quase 600 pessoas nessa live. Eu estou muito agradecida, meu povo. Muito agradecida por isso. Gente, dito isso, o que eu quero falar para vocês é que essas posturas, é que a gente fala assim, posturas nós adotamos todos os dias, só que a gente não se dá conta. Nós adotamos posturas desde da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos nos recolher. Só que eu ensino posturas que a gente pode estar transformando, as disfuncionais em funcionais. E se vocês perderem um tempinho aqui no meu YouTube, no meu Instagram, vocês vão conseguir aprender a mudar as posturas, algumas aqui, gratuitamente. E vocês já vão sentir a vida de vocês mudar. Nas aulas que vocês vão ter essa semana, na Semana do Constelador, já vai ter posturas aqui que vocês mudando, que vocês adotando, já vão mudar a vida de vocês. Então, em vez de duvidar do que eu digo, adotem essas posturas, porque postura a gente tem todo dia. Vão trocando e vão sentindo o resultado na vida de vocês. Só isso. Vão sentindo o resultado, porque eu tenho certeza que é impossível a vida de vocês não mudar. Impossível. E hoje eu quero trazer aqui para vocês duas pessoas, alunas minhas do grupo da turma de formação do Método Cura Profunda, que elas vão falar um pouquinho de como era a vida delas antes e como está a vida dela agora. Então, eu vou chamar a Regina, deixa eu ver se eu acho a Regina aqui no Instagram primeiro. Regina. É tanta gente que me chama aqui no Insta para participar que na hora que eu tenho que achar, eu não acho. Regina já pediu para participar no Insta aqui? Vamos ver se eu acho aqui. Já? Tá. Eu só não estou achando o. Achei. Vamos torcer que funcione o Insta, né? Porque ficou. Vamos ver se vai dar certo, porque o Insta ficou mudo outra vez que eu chamei o. Boa noite, Regina! Boa noite, Lise, tudo bem? Tudo bem. Eu só vou pedir para tu deixar no mudo o teu computador ou o teu celular, que está dando eco.
Vamos lá. Tá me Pronto. ouvindo? Obrigada pelo selo, ó, compraram um selo aqui. Vamos lá, vamos ver. Se vocês estão escutando bem, gente? Tá dando eco em algum, tem que colocar algum no mudo. Einstein. Aí eu li. Vamos lá. Regina, tudo bem contigo? Oi. Baixa só o som, então, do teu computador ou do teu celular. Não, tá mesmo. Não tá baixo. O som do celular. O celular. Tá dando eco. É. Era isso que eu tava tentando. Desculpa. A Regina tem que baixar o som dela. Pelo amor de Deus. Pessoal, como que era a tua vida antes do método e agora com o método, né? Tu é da segunda turma, né, Regina? Ô, Liz, eu quero dizer para você que eu já disse, inclusive, na primeira aula da gente. Eu já vim nessa jornada de autoconhecimento há uns 8 anos. Tá ótimo aqui, E tá? aí, Agora tá bom. tá bom? Tá. Eu vim nessa jornada há uns 8 anos. E em fevereiro, eu entrei no seu Instagram, veio para o meu Instagram, e aí eu comecei a te acompanhar, e aí eu vi que você estava fazendo um curso. E aí eu resolvi fazer, porque eu queria conhecer a constelação, né? E de verdade, eu acho que foi no ano de 2023 a melhor coisa que eu fiz. Eu fiz um investimento muito grande no maior patrimônio que eu tenho, que sou eu. Que lindo. Eu sou o meu maior patrimônio. Então, para mim, foi um grande investimento. Está me trazendo autoconhecimento. Nos meus trabalhos, eu tenho alguns trabalhos que eu desenvolvo de apometria, melhorou demais, é uma ferramenta a mais para o meu trabalho. E uma das coisas mais importantes que eu quero falar aqui para você, eu vejo muito no seu Instagram algumas mães falando dos seus relacionamentos com seus filhos. Eu quero dizer para elas que o meu relacionamento com as minhas filhas melhorou muito. Vocês não vão acreditar. A partir do momento em que eu assumi a minha postura e voltei para o meu lugar, e minhas filhas foram para o lugar delas, a paz começou a reinar entre a gente. Graças a Deus. A gente está muito bem, eu e elas. É muito gostoso. Eu não quero nem ficar entrando muito nesse, senão eu vou acabar chorando, porque é muito bom. É muito importante isso para mim. Sabe? Eu estar bem com as minhas filhas. Eu também já choro porque eu lembro do meu processo também, né? Porque é isso que eu digo assim, gente, a vida da gente melhora. É o que eu falo, não é uma formação para ser constelador. Primeiro a gente tem que se curar, primeiro nós temos que adotar as posturas sistêmicas. A cura reverbera de uma forma tão linda no nosso sistema, no nosso eu. E eu falo que é sobre isso, assim. Quando a Regina fala dessa relação com os filhos, gente, foi o que aconteceu comigo também. Eu me achava uma boa mãe, mas eu me tornei uma mãe de fato depois do meu processo também, né? Com esse método, com as constelações. Por quê? Porque eu era um terreno vazio, gente, eu era um terreno árido. Eu não era abastecida. Como que eu ia abastecer meu filho? E aí que eu entendi que eu precisava me abastecer na fonte para eu poder transbordar. E aí que a gente vê que os nossos filhos aí podem, né? Beber dessa fonte agora, porque agora eu sou rica. Agora eu tenho, agora eu posso dar para o meu filho. Então, é esse o movimento, eu me emociono, porque eu sei o que tu está sentindo, Regina, é lindo isso. Sim, você pode ter certeza que é isso mesmo, sabe? É muito legal a gente estar na paz com todo mundo, até quando você falou que reverbera na família, também reverberou no meu campo do sono, para dormir.
Eu estou muito mais em paz, eu não preciso mais ficar guardando os segredos da minha família, eu estou dormindo bem melhor. São muitas curas que estão havendo, graças a Deus. Que coisa linda. Regina, o que assim dentro da teoria sistêmica foi mais assim impactante para ti, mais revelador? Foi o que mais te chamou a atenção de tudo que tu aprendeu assim? O que mais te chamou? O que mais reverberou em ti? Principalmente a história com os meus pais, a história de honrar meus pais. Isso me pegou muito pesado, sabe? Eu tenho trabalhado muito isso, a história de tomar os pais. É uma das coisas mais importantes. E eu mudei muito a postura do julgamento. Tá? A da minha criança interior também ferida, eu estou trabalhando isso nela, sabe? Mas a postura com os pais foi, assim, libertador. Eu parar de ter que ficar julgando os meus pais, tentar salvá-los e assumir essa postura de que eu tenho o meu lugar de pequena e eles de grande. Que linda. E qual que é a mensagem que tu deixa para as pessoas que estão te assistindo hoje? A mensagem que eu quero dar para vocês é: façam constelação, façam o curso. É investimento em vocês. Eu fiz um investimento em mim. Nada é caro quando é para curar a gente. A gente pode pagar por uma viagem, pode pagar por tantas coisas, e para a gente se curar, a gente não quer pagar? Claro que a gente tem que pagar. Eu quero curar, eu quero me conhecer, eu quero saber por que eu estou nesse mundo. Que lindo, Regina. Algum propósito tem que haver, né? O propósito é nós temos que evoluir, né? A gente está aqui com o propósito de evoluir e a nossa evolução precisa inspirar outras pessoas, né? A nossa evolução tem que ser para inspirar também as outras pessoas. É sobre isso também, né? E para quem não sabe, gente, elas estão aqui, né? A Regina está aqui, depois vem a Sabrina também, porque elas estão em avaliação, elas estão fazendo prova. Porque elas também têm que aprender a fazer live, porque isso é uma sementinha que tem que reverberar. Porque essa cura da Regina, essa cura da Sabrina, essa cura de todas essas alunas tem que inspirar a cura. Esses movimentos da constelação tem que inspirar as outras pessoas. Então, isso, gente, não é sobre dinheiro, isso é sobre cura, isso é sobre movimentos, isso é sobre posturas que a gente vai contaminando. É contaminação do bem, que nós temos o compromisso. Eu falo que nós temos o compromisso. Vocês, de fazer isso. Todo dia abrir um videozinho, falar de uma postura, ensinar algo novo para as pessoas. E isso não é nada sobre dinheiro. É tudo de alma, é tudo sobre servir a vida. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso dever enquanto ser humano. Não é reclamar como o mundo está violento, como tem coisa horrível acontecendo. O nosso compromisso é fazer desse mundo melhor, começando pelo nosso mundo interno. Regina, gratidão. Gratidão, você, Liz. Muito obrigada. Muito obrigada também. Um beijo no teu coração, querida. Eu também. Ai, estou emocionada, gente. Vamos lá, Sabrina. Quem vai enxugar minhas lágrimas agora? Boa noite, Lizzy. Deixa eu te chamar aqui. Deixa eu te chamar aqui no Insta. Oh, meu Deus. Vocês vão me matar. Ai, Senhor. Ah, agora sim. Vamos ver se vai dar certo o som. Como é que tá o som? Oi, boa noite. Deixa eu só colocar aqui, peraí. Vou botar aqui. Vamos ver se deu certo. Tem que baixar só o som do teu computador. Ou do teu celular. Vê se melhorou. Não. Baixa mais. E agora?
Mais, ainda mais, baixa mais. Deixa eu ver qual que eu vou. E agora, Lizzy? Não, tem um que está muito alto, tem que baixar. Baixa do computador e do celular mais. É que o Instagram e o YouTube estão uns disparelhos aqui, eu não consigo baixar. Eu baixei o máximo de volume, eu diminui tudo. Então vamos lá, Sabrina, seja muito bem-vinda. A Obrigada, Sabrina é da Lizzy. turma 1, né, Sabrina? Se eu sou da turma 1. A que debutou, a Sabrina é a que deu o sim mais corajoso. Eu falo que a turma 1, gente, é a turma dos que acreditaram em mim. E eu sou muito Isso, Lizzy, porque eu não sei se tu lembra quando eu comentei, quando eu entrei, que, na verdade, eu ouvi o chamado, assim, eu tinha a minha má consciência, estava me levando para eu ter algumas mudanças na minha vida, né, que eu queria mudar algo, né, fazer as coisas serem diferentes. E eu até entrei, quando eu entrei no grupo, na turma, já tinha começado, e eu estava tomando banho, eu falei, não, eu terminei o banho, não, eu tenho que entrar, eu tenho que entrar. Se eu mandar uma mensagem e ainda tiver um lugar para mim, é para ser, é porque é para ser. E foi, então assim, e eu sou muito grata, porque eu vejo, assim, o quanto até agora eu tenho transformado, eu digo que eu estou num processo de transformação na minha vida, porque eu tenho adotado, né, essas posturas sistêmicas que não são fáceis, não é da noite para o dia, são aprendizados que a gente tem a todo momento, mas eu vejo, assim, o quanto isso está fazendo com que eu me transforme numa pessoa melhor, né? Ao meu olhar, principalmente. Né? Então, isso é muito bom, é muito gratificante, né? A gente ter essa sensação, a gente ter essa percepção e das coisas assim que eu vejo que mais eu adoto e que eu tive também mais dificuldade é na questão de honrar os pais. Porque para mim isso sempre foi algo, eu na verdade nem sabia o que era honrar os pais, né? Eu aprendi no curso a importância do honrar os pais, não é a mesma coisa que amar os pais. Então, quando aquilo incorporou em mim, que não foi fácil, né? Eu tomei os pais já mais de uma vez, porque a primeira vez parecia que não tinha feito sentido. Então, assim, quando eu senti que aquilo incorporou, eu comecei a ver eles de uma forma diferente, sem julgamento, porque eu julgava muito, né? E eu vi o quanto isso era um entrave na minha vida, né? É claro que a minha vida não mudou de uma hora para outra, mas eu já vejo transformações e eu tenho certeza que é disso. Então, eu só tenho a agradecer, Elise, eu sou muito grata, assim, sabe? Que linda. E tu já tá constelando? Como é que tá? Devagarinho, assim, eu fiz uma constelação, eu ainda estou num momento, assim, quando eu busquei esse curso, eu busquei ele muito por essa questão da cura profunda, né? Deixa eu me conhecer, né? Até porque para mim a constelação era algo muito novo, eu não sabia muito sobre constelação, eu aprendi tudo no curso. Então, assim, e o curso foi um super impulsionamento para eu ir buscar, né? Eu tenho lido muitos livros, eu tenho feito muitas trocas, né? Ali no grupo das colegas, que isso também é muito legal. Então, eu vejo, assim, que é uma transformação para mim, assim, está sendo bárbaro, está sendo muito bom. Que bom. Sabrina, qual a mensagem tu deixaria para as pessoas aqui hoje? Elise, a mensagem que eu deixaria para as pessoas é assim: escutem o chamado do coração de vocês.
Eu escutei o meu chamado e eu escutei a minha má consciência, né? E é por isso que hoje mudei várias coisas, mudei o jeito de ver a minha vida, estou mudando, né? Se eu nunca tivesse tentado, eu estaria lá com a minha boa consciência, né? Do jeito que eu estava, como eu era, tudo igual. Onde nada Então, acontece. assim, Na boa consciência, nada acontece, gente. Né? Pensem nisso. A boa consciência onde nada acontece. é verdade. Então, assim, a dica que eu tenho para quem está nos vendo hoje é isso, sigam o coração de vocês, sigam o chamado, porque ele existe, né? Assim como eu descobri a mágica que é as constelações, coisas que eu não imaginava que poderiam acontecer, o quanto canto é lindo, né? O quanto as coisas realmente acontecem. Isso é transformador também, né? Escutem o coração de vocês, porque ele leva vocês para o bom caminho. É verdade. Sabrina, muito obrigada, gratidão. Eu sou muito, assim, ó, a turma 1, eu digo que foi a turma que deu o voto de confiança para mim, né? Que foi assim, cara, eles acreditaram em mim, porque eu também tive que ouvir o meu chamado, gente, né? Eu também tive que sair da boa consciência e ir para a minha má consciência quando eu resolvi abrir essa formação, né? E aí eu pensei, eu não vou abrir qualquer formação, porque eu sou muito crítica comigo, eu sou muito... eu gosto de fazer as coisas bem feitas, então eu ouvi muita gente dizendo, tu é louca, e eu ouvi muita gente dizendo, tu tem que fazer isso, né? Tá aqui a minha coprodutora, meus coprodutores dizendo, tem que ser isso, e é isso que tu vai fazer, e então, assim, saber a gente ouvir as pessoas certas, né, e saber ouvir o nosso coração, independente do resultado, gente, porque quando eu falei assim, vamos, eu não sei quantos diriam sim para mim, eu só sei que eu vou com o meu coração, e eu vou com o meu 110%. É só isso que eu penso. E eu sou muito grata a todos esses alunos. Hoje são mais de 100 e poucos alunos. Eu sou muito grata a todos vocês. E cada vez isso me dá mais certeza. Hoje o nosso curso é reconhecido pelo MEC. Então, assim, cada vez eu quero deixar isso melhor para vocês e por vocês, né? E cada depoimento desses me deixa mais feliz e certa do caminho que a gente vai fazer juntos. Muito obrigada, Sabrina. Agradeço, gratidão. Gratidão é toda minha. Obrigada mesmo. Obrigada. Beijo no teu coração. Beijo. Gente, viram só? Quem está me perguntando se eu sou virginiana, eu não sou virginiana, eu sou pisciana, com ascendente em Áries, eu sou furiosa, não sou nada calma. Quem acha que eu sou calma, eu não sou calma. Não sou nada calma, eu sou da pá virada. Meus alunos sabem também que eu sou brava. Gente, então é isso. O que eu queria trazer para vocês é sobre a gente sair dessa procrastinação, ouvir o nosso chamado, não nos acostumar com a dor, olhar porque nós precisamos fazer mudanças na nossa vida.